Istambul, a ponte entre continentes e eras, pulsava sob um céu que parecia sangrar em tons de laranja e roxo ao entardecer. As cúpulas das mesquitas e os minaretes esguios riscando o horizonte testemunhavam histórias de amor, intrigas e segredos por milênios. Era um cenário de beleza estonteante e uma melancolia velada, onde o passado e o presente dançavam um tango inesquecível. Nas vielas labirínticas de Balat, entre casas coloridas e o aroma de especiarias e chá turco, vivia Zeynep. Seus olhos, da cor do mel escuro, guardavam a profundidade de um rio antigo e a resiliência de quem conheceu a face mais dura da vida. Ela não era uma mulher de grandes posses, mas possuía um tesouro, a habilidade de dar nova vida a manuscritos antigos, restaurando as memórias de séculos passados em uma pequena biblioteca histórica, quase escondida do burburinho da metrópole. Zeynep herdara essa paixão pelo conhecimento e pela preservação do tempo de seu pai, Ismail Bey, um homem cuja vida havia sido abruptamente interrompida por uma tragédia financeira, deixando Zeynep e sua mãe em um mar de dívidas e desesperança. Um dia, o destino, com sua ironia peculiar, orquestrou o encontro. Quem, um arquiteto renomado e visionário, membro de uma das famílias mais influentes de Istambul, a família Yilmaz, procurava documentos históricos para um projeto de restauração ambicioso no bairro. Ele era a personificação da elegância e do carisma, com um sorriso capaz de desarmar qualquer alma e olhos tão profundos quanto o Bósforo em um dia de tempestade. Seu nome significava alma ou vida, e ele parecia carregá-lo com uma intensidade que cativava a todos. Quem entrou na pequena biblioteca de Zeynep como um raio de sol em um dia cinzento? A luz da tarde, filtrada pelas janelas empoeiradas, envolveu-o em um halo quase etéreo enquanto ele a observava, absorto em seu trabalho delicado. Zeynep, inicialmente imersa em um pergaminho persa, sentiu a presença e levantou os olhos, encontrando-os dele. Foi um choque, um reconhecimento silencioso que transcendeu as palavras, uma melodia tocada em uma chave há muito esquecida. Desculpe-me incomodá-la. Estou procurando por certos mapas e documentos da era otomana para um projeto de restauração em Balat. Disseram-me que este é o lugar onde o passado se revela. Bem-vindo, senhor. Este é o meu mundo e sim, o passado sussurra em cada página. Sou Zeynep. Como posso ajudá-lo? A voz dela era suave, mas carregada de uma doçura que quem não esperava. Ele se apresentou, e em pouco tempo, as conversas sobre mapas e arquitetura deram lugar a discussões mais profundas sobre a história da cidade, a beleza da arte e os sonhos que ambos acalentavam. Quem se viu voltando à biblioteca dia após dia, não apenas pelos documentos, mas pela presença calmante de Zeynep, pela inteligência que brilhava em seus olhos, pela força tranquila que ela exalava. Zeynep, por sua vez, sentia uma atração inexplicável por quem. Ele era diferente dos homens que ela conhecera, carregava um senso de propósito e uma bondade genuína, apesar de sua origem privilegiada. Com ele, ela podia esquecer, por um momento, o peso da dívida e da perda que carregava. Eles passearam juntos pelas ruas estreitas de Balat, tomaram chá em xícaras finas com a vista do Corno de Ouro, e quem a levou para passeios de balsa pelo Bósforo, onde as luzes da cidade cintilavam como diamantes derramados sobre um veludo azul escuro. O romance floresceu sob o olhar atento das gaivotas e o som distante do Adam. Os encontros se tornaram mais íntimos, os toques mais demorados, os olhares mais profundos. Ele a fazia rir, um som que ela havia esquecido há muito tempo. Ela o fazia sentir-se em casa, um sentimento que o mundo corporativo de sua família nunca havia proporcionado. Zeynep, sinto que a conheço de outra vida. Há algo em você que me acalma e me desafia ao mesmo tempo. Eu sinto mesmo, Ken. É como se nossos caminhos estivessem destinados a se cruzar neste ponto. Ele a beijou pela primeira vez sob a sombra da Torre Gálata, com Istambul inteira como testemunha. Foi um beijo que selou um amor que parecia invencível, nascido da confluência de dois corações solitários. A felicidade era quase tangível, mas o destino, como sempre, guardava sua carta mais cruel na manga. O segredo, como um veneno lento, começou a se infiltrar em suas vidas. Ice, uma velha vizinha de Zeynep, de olhos atentos e memória afiada, reconheceu que em uma reportagem de jornal. A reportagem elogiava a família Yilmaz por suas doações e projetos filantrópicos, mencionando o patriarca, Aluk Yilmaz. Ice, com um tremor na voz,
procurou Zeynep. Zeynep, minha querida, preciso lhe falar algo terrível. Eu vi o jovem em quem você confia, quem? Ele é um Yumais. Você sabe o que isso significa? Zeynep sentiu um frio percorrer sua espinha. O nome Yumais era sinônimo de pesadelos em sua família. Era o nome da empresa que, anos atrás, em uma manobra financeira brutal, havia causado a falência do pequeno ateliê de tecelagem de seu pai, Ismail Bey. A humilhação, a perda de tudo que possuíam, a saúde debilitada de seu pai pela tristeza e o posterior falecimento. Tudo isso havia sido atribuído a Yumais Holding. Zeynep, ainda jovem, havia prometido a si mesma jamais perdoar os responsáveis. O que você quer dizer, Ice Taze? Quem é um bom homem? Ele não tem nada a ver com o passado sombrio de sua família. O sangue é o mesmo, criança. O lobo troca pele, mas não pelo. Eu me lembro dos artigos, das promessas quebradas, do desespero de seu pai. Eles foram implacáveis. Você deve ter cuidado. As palavras de Ice ecoaram na mente de Zeynep. Ela havia tentado enterrar a dor do passado, mas a ferida, ao que parecia, nunca havia cicatrizado. De repente, cada sorriso de Ken, cada toque gentil, cada momento de felicidade parecia tingido de uma ironia cruel. Ele, o homem que ela amava, era parte da família que destruíra a dela. A dúvida corroía Zeynep. Ela começou a observar Ken com uma lente diferente, procurando vestígios de crueldade ou manipulação. Ele era o herdeiro de uma fortuna construída sobre a ruína de outros, incluindo a de seu próprio pai. A mente dela girava em um turbilhão de emoções conflitantes: amor, raiva, traição, dor. Ken notou a mudança no comportamento de Zeynep. Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam sombrios. Sua alegria era substituída por uma distância cautelosa. Ele tentou alcançá-la, mas uma barreira invisível se erguera entre eles. Zeynep, o que aconteceu? Você está diferente. Sinto que algo está te afastando de mim. Por favor, me diga o que há de errado. Não é nada, apenas, estou cansada. O trabalho na biblioteca é exigente. As desculpas esfarrapadas de Zeynep não enganavam Ken. Ele sabia que havia algo mais. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante com vista para o Bósforo, Zeynep reuniu toda a sua coragem. Ken, preciso perguntar algo a você. Sua família, a Yumais Holding, ela esteve envolvida em alguma controvérsia comercial anos atrás? A pergunta pegou Ken de surpresa. Sua expressão endureceu ligeiramente, um flash de dor passou por seus olhos. Sim, Zeynep. Meu pai, Aluk Yumais, é um homem de negócios. E como muitos homens de negócios, ele já tomou decisões difíceis no passado. Houve um período de expansão agressiva que causou problemas para algumas empresas menores. É um fardo que carrego, embora não estivesse diretamente envolvido na época. Eu era jovem e ingênuo. É por isso que dedico minha vida à restauração, a construir e não a destruir. Você sabe o nome de uma dessas empresas? Um ateliê de tecelagem chamado Ismail Bey Tecelagem. O ar congelou entre eles. Ken empalideceu. O nome de Ismail Bey ressoava em sua mente, um fantasma de um passado que ele tentará esquecer. Seu pai havia mencionado o incidente, o pequeno entrave que eles haviam resolvido, mas nunca os detalhes emocionais, a tragédia humana por trás do nome. Ismail Bey, o nome me parece familiar, mas... Não, Zeynep, não pode ser. Pode sim, Ken. Ismail Bey era meu pai. Sua família o destruiu. Eles pegaram tudo de nós. Minha infância, minha família, o futuro do meu pai. Sua sede de poder custou a vida do meu pai. As palavras de Zeynep cortaram o ar como lâminas. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo agora rolavam descontroladamente pelo seu rosto, revelando a dor crua que ela havia suprimido. Quem a olhou, o choque e a incredulidade marcados em sua face. O amor que sentia por ela colidiu com a culpa esmagadora de sua herança. Zeynep, eu juro que não sabia. Se eu soubesse, eu não posso acreditar. Meu pai. Não minta para mim, Ken. Você sabia do que sua família era capaz. Você se beneficiou disso. Como posso amar o homem cuja família destruiu a minha? Como posso viver com isso?
Ela se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando-se pelo chão, e saiu do restaurante, deixando Ken sozinho em meio ao caos de seus pensamentos e à vista deslumbrante de uma cidade que de repente parecia desprovida de toda a sua beleza. Os dias que se seguiram foram um tormento. Zeynep se fechou, a dor antiga misturando-se à dor recente de um amor traído. Ela não conseguia olhar para Ken sem ver o fantasma de seu pai e a crueldade de sua família. Ken, por sua vez, estava em frangalhos. Ele confrontou seu pai, que tentou minimizar o incidente como apenas negócios. A verdade era dura, seu pai era o responsável direto pela ruína de Ismail Bey. A revelação abriu uma fenda em Ken, não apenas entre ele e Zeynep, mas entre ele e sua própria família. Pai, como você pôde? Como pôde fazer isso com pessoas? Com a família de Zeynep? Filho, nos negócios, às vezes precisamos tomar decisões difíceis para sobreviver. Eu não sabia que isso levaria a tal tragédia pessoal. Tragédia pessoal? Você arruinou uma família inteira, pai. E agora, por sua causa, perdi a mulher que amo. A culpa corroía Ken, mas a esperança de reatar com Zeynep parecia um sonho distante. Ele a procurou, implorou por uma chance de explicar, de tentar reparar o passado, mas a muralha que Zeynep construíra era impenetrável. Ela o amava, sim, profundamente, mas a sombra do passado era grande demais. Ken, eu te amo. Isso é verdade. Mas cada vez que te vejo, vejo a dor da minha família. Não posso te perdoar por algo que não é sua culpa direta, mas não posso esquecer a sua ligação com a minha dor. É um amor impossível. Ken recusou-se a desistir. Ele vendeu sua parte nas ações da Elmais Holding, usando o dinheiro para criar uma fundação que apoiava pequenas empresas e restaurava propriedades históricas, uma homenagem silenciosa ao pai de Zeynep. Ele dedicou-se a retificar os erros de sua família, a construir um legado de cura em vez de destruição. Ele ainda frequentava a biblioteca de Zeynep, não para vê-la, mas para deixar flores e um bilhete, sempre o mesmo: eu não vou desistir de você, Zeynep. Eu vou reconstruir, para nós. Para o nosso futuro. Meses se passaram. Zeynep observava as notícias sobre Ken, as histórias sobre sua fundação. Via a mudança, o esforço genuíno. A dor de seu amor não correspondido era constante, mas a raiva diminuía, dando lugar a uma melancolia. Ela via que Ken era diferente de seu pai. Ele estava pagando o preço, carregando o fardo de um passado que não era dele, mas que ele assumiu como seu. Um dia, Zeynep encontrou um velho diário de seu pai entre os livros restaurados. Nele, Ismail Bey escrevera sobre a dor da perda, mas também sobre a importância do perdão e da esperança. A amargura, ele escreveu, é um veneno que machuca mais a quem o guarda do que a quem o bebe. As palavras de seu pai a tocaram profundamente. Naquele mesmo dia, um envelope chegou à biblioteca. Era um convite para a inauguração de um novo centro cultural em Balat, um projeto liderado pela fundação de Ken. Havia um bilhete pessoal, com a caligrafia inconfundível deles: Zeynep, este é para as novas histórias que podemos construir. Eu espero que você venha. No dia da inauguração, Istambul estava ensolarada. Zeynep, com o coração apertado, mas com uma nova esperança, decidiu ir. No palco, Ken falava sobre a importância de honrar o passado enquanto se constrói o futuro, seus olhos varrendo a multidão, procurando por ela. Quando seus olhos se encontraram, o mundo parou. Não havia raiva, nem culpa, apenas a profunda e antiga conexão. Ele desceu do palco e foi até ela. As palavras não eram necessárias. Os olhos falavam, carregados de amor, arrependimento e uma promessa silenciosa de um futuro, talvez ainda incerto, mas repleto de novas possibilidades. O segredo sombrio do passado ainda estava lá, uma cicatriz, mas agora, talvez, eles pudessem aprender a viver com ela, e até mesmo transformá-la em uma fundação para um amor mais forte e resiliente. O Bósforo continuava a fluir, levando consigo as águas do passado, mas também abrindo caminho para novas correntes. Ken. Zeynep. Um único toque de mãos, um olhar que falava volumes. O amor em Istambul, onde o destino é escrito nas estrelas e reescrito no coração humano, encontrava seu mais dramático capítulo.
Nas pitorescas ruas de Istambul, Zeynep, uma humilde restauradora de manuscritos, e Ken, um carismático arquiteto de uma família influente, se encontram em um romance que transcende o tempo. Seus corações se entrelaçam em um amor que parece predestinado, mas o destino, como sempre, esconde uma cruel ironia em suas mãos. Um segredo sombrio do passado, envolvendo a poderosa família de Ken e a trágica história da família de Zeynep, emerge das sombras, ameaçando destruir o amor que eles construíram. A verdade sobre a ruína do pai de Zeynep abala as fundações de seu relacionamento, jogando-os em um abismo de dor, traição e culpa. Entre a promessa de um futuro juntos e o peso insuportável de um passado doloroso, Zeynep e Ken devem lutar contra as feridas que parecem impossíveis de curar. Será que o amor deles é forte o suficiente para superar a sombra de um segredo que os impede de viver plenamente, ou Istambul será o palco de um amor dramático e eternamente interrompido? Dorama, romance dramático, K-drama, história de amor, segredos do passado, Istambul, Turquia, Zeynep, Ken, amor impossível, melodrama, encontros do destino, reviravoltas, emoção, drama, traição, perdão, luta pelo amor, família, superação, tragédia, reconciliação, Istambul Love Story, Ottoman Legacy.